Boa noite, pessoal. Eu não posso deixar de começar esse vídeo lembrando vocês da importância de entregar os trabalhos. Se vocês não entregarem os trabalhos, nossos dias não vão ser validados. Volto a lembrá-los que nós todos sairemos perdendo. Então, façam as atividades, entreguem as atividades. Nós estamos num momento diferente. Estávamos acostumados com aulas presenciais, né, em sala de aula. Agora as nossas aulas, elas são à distância. E essa aula à distância só é computada, só é contada se vocês fizerem os trabalhos, fizerem a entrega daquilo que é solicitado pelo professor. Então vamos lá, não vamos desperdiçar uma oportunidade. Muito cuidado, gente, nós estamos no inverno. Não passem frio. Andem com o corpo quente, com as extremidades quentes, como a gente diz, com o peito quente, com os pés quentes. Usem meias, não usem chinelo de dedo sem meia. Quer usar chinelo? Usem, mas coloquem meias. Não fique com os pés em sapatos molhados. Vocês precisam ficar com os pés quentes para não ficarem doentes. Olha o resfriado, a gripe por aí, tá? Então, cuidem-se. Se não tem casaco, coloque um monte de blusa uma em cima da outra, mas não passem frio. Não esqueçam que o coronavírus anda por aí nos visitando ainda. Então, evitem aglomerações, usem máscara. Agora, nós vamos passar para o nosso roteiro. O nosso roteiro é referente a um conteúdo novo. Eu deixei um texto para vocês. Vocês vão copiar no caderno. O texto, vocês vão primeiro colocar a data no caderno. Depois, na linha de baixo, vão colocar o nome de vocês. Não pode ter corretivo, tá? No nome de vocês. Vão copiar o texto à caneta. Façam a leitura do texto. Se tiverem dúvidas, me perguntem. Só vai existir dúvidas se vocês lerem o texto. Se não lerem, não vai acontecer dúvidas. E me questionem, me perguntem, ou pelo WhatsApp, no privado, ou no grupo. Mandem o que vocês não entenderam, o que eu explico para vocês, tá? Vocês terão, então, esse roteiro começa no dia 17, termina no dia 31. Terão todo esse tempo para copiar o texto, tirar fotos e me mandar, tá? Em cima disso aí, então, vocês vão... Mudei, né? Eu falei para vocês que a partir de agora, dos últimos roteiros, então, nós iríamos fazer diferente. Então, toda vez que vocês copiarem um texto, vocês terão que tirar foto e me enviar dentro do período, tá? O texto de vocês... ele fala sobre teorias da evolução, tá? São duas teorias que nós temos. Nós temos o criacionismo, que se diz, e nós temos também o evolucionismo. São duas linhas completamente diferentes. O criacionismo, ele acreditava nas forças divinas, então... acreditava-se que ele era responsável pelo surgimento da vida no planeta e pelo surgimento das espécies. Era uma linha de pensamento, de raciocínio. A outra linha, então, a outra teoria, era o evolucionismo. Dentro do evolucionismo, nós tínhamos um pensamento diferenciado. Ali, o evolucionismo propunha que as mutações ocorriam de forma aleatória e que também a evolução era por meio da seleção natural. Lembram? Nós vimos no texto anterior já esses conceitos. Se vocês folharem lá o caderno, no texto anterior, vocês vão ver que nós já vimos fósseis, já vimos evolução, mutação, variabilidade genética,
seleção natural. Então, todos esses conceitos que vem nesse texto agora, a gente já estudou. Se vocês tiverem dúvidas, folheiem o caderno e dão uma lidinha, e ainda podem entrar em contato, tá? Então, dentro do evolucionismo, nós temos duas teorias evolucionistas. Nós temos dois pesquisadores também. Nós temos o Lamarck, que é este que vocês vão receber o texto, e o Darwin vai ficar para a próxima aula. E as ideias, então? Nós vamos ver as ideias de Lamarck dentro do evolucionismo. Então, Lamarck tinha duas ideias para explicar o evolucionismo. Ele tinha a lei do uso e do desuso, e ele tinha a lei dos caracteres hereditários. Essas leis de Lamarck não foram aceitas, tá, gente? Atualmente a gente sabe que é completamente diferente, tá? Porque quando Lamarck falava do uso e do desuso, ele estava falando de atrofiar órgãos pela falta do uso. Quando Lamarck falava em lei da transmissão das características dos caracteres hereditários, o que ele estava dizendo? Que todas as características que o ser vivo adquiria com o passar dos dias na natureza, no seu dia a dia, ele passava para os seus descendentes, para os seus filhotes, depois na procriação. E a gente sabe que, na verdade, não é assim que acontece, porque nós temos a genética, que estuda as leis da hereditariedade, que estuda como passa as características de pais para filhos, para os seus descendentes. E a gente sabe que as nossas características a gente não adquire na natureza, que isso vem, que está nos nossos genes. E que através, então, da genética que eles são transferidos, que eles são passados adiante de geração a geração. Leiam o texto, copiem o texto, tirem fotos e me enviem. E não esqueçam, se tiverem dúvidas, entrem em contato, tá, gente? Cuidem-se, um abraço, até mais, então.